Cara, você é mais baixo que o Cariani. Sim. Ser baixo te dá alguma vantagem ou desvantagem no esporte? No julgamento, É. sim, para um ponto e não para outro. Existe um item de julgamento que fica meio que intrínseco. Todo árbitro sabe, mas poucas pessoas sabem. Chama-se frame. Frame é a estrutura óssea do ombro, a estrutura óssea do quadril, linha de cintura, e a estrutura óssea das pernas. O certo é você olhar e ver uma ampulhadeira. Ou seja, um relógio romano. Você vê ao contrário, é aquilo ali. Nós precisamos ter esse shape, principalmente para as categorias Open, masculino e também Classic, etc. Só que, mesmo para as mulheres, o Women's Physique e Figure também tem que ter mais ou menos isso. Só que o frame tem todo mundo tem sua deficiência. Uma deficiência de estrutura óssea ou de formato muscular. Tem pessoas que não é privilegiado pela massa muscular. Às vezes o músculo é preenchido, mas a estrutura óssea é deficiente. Então tem caras que a gente fala o cavalo da calça. O cavalo da calça é o assoalho pélvico. É o campinho entre o saco e o rabo. Tem essa estrutura óssea da perna. Tem cara que é muito longilíneo e o tronco curtinho. No caso do William Bonac, né? O tronco é curto. Esses caras, você olha para ele, você sabe que ele é baixo, mas não sabe muito bem que altura que ele tem. Os caras que têm o frame mais baixo, que têm a estrutura de perna mais atarracada, você já sabe que ele é baixo. Dificilmente um cara tem a perna curta e tem 1,80 m. Não existe isso. Entende? Geneticamente falando. Entendo. Então, para os árbitros, a gente fica olhando, você já sabe quem que é baixo e quem que é alto. O cara que tem equilíbrio, Ramon, você não sabe que altura ele tem. Você não sabe se ele tem 1,70 m, se 1,80 m, 1,90 m, você não sabe. Por quê? Porque é muito proporcional. E este frame está intrínseco na cabeça do árbitro. Deveria estar. Né? Pelo menos toda a formação que eu tenho, de 22 anos que eu sou árbitro também, sou formado nisso. Então eu já vejo um cara, eu já sei que a estrutura óssea é deficiente. Né? Então, não é de estrutura óssea deficiente, ele tem menos probabilidade de ficar um físico bonito por causa da estrutura óssea. Então, um cara mais baixo, se ele tem a estrutura proporcional entre tronco e perna, ele pode ser um cara preenchido melhor do que um cara muito alto. Porque às vezes o cara alto tem a perna muito longilínea e o tronco curto. E pelo fato de ser um cara alto, é difícil você encher ele de músculo. Exato. Volume muscular é você versus você. É a sua estrutura preenchida. Tem caras que, Lee Priest, por exemplo, ele é totalmente preenchido. É curtinho, então ele tem uma quantidade de músculo tão grande que você olha no palco e fala, nossa, esse cara não tem pra onde ir mais. Entende? Aí se é um cara do lado de 1,90 m, difícil. Dennis Wolf eu vi de perto. Nós conversávamos, né? Eu arrastava em inglês com ele umas 4, 5 vezes. Tanto que eu tenho foto com ele quando ele ganhou o Arnold Classic. Né? A minha entrada no avião foi... Ele entrou no avião, entrou o Marcelo Bella e o meu avião foi cancelado. Foi naquele dia que eu quase morri de hipotermia. Lá em Ohio. Mas, Caralho, de tem verdade. história aí, hein, de cara? verdade, de verdade. Quase morri de Hipotermia. de hipotermia. E o Dennis Wolf, de 1,90 m, o cara, pra preencher um cara de 1,90 m, velho, é muito volume. Quando eu vi o cara de perto, você fala, não é possível. O cara parece que enfiaram um negócio nele e começar a encher o cara. Porque é muito grande. Que te impressiona. Agora, um cara pequeno tem essa vantagem, porque a estrutura óssea é mais curta, então para preencher ela de volume, e isso como nota de julgamento, é o volume muscular, ele é bom. Então tem uma vantagem? Tem, mas depende se o cara tem estrutura óssea deficiente. Entendi. Então, porra, seja assim, eu não tô querendo ser o chatão não, mas assim, esse critério... Zero chato, é maravilhoso isso. Esse critério, ele não é meio filha da puta, de certa forma, porque ele privilegia o cara que se deu bem na hora de nascer, ou não? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Igor, vamos entender lá. Cara, para todo esporte, tem um pouquinho de genética. Tem mesmo. Tudo, Tem mesmo. Você consegue imaginar um goleiro baixinho? Não. Entende? Um jogador de é todo basquete, esquisito, né? um jogador de vôlei baixo, ele tem que ser muito habilidoso para ele jogar ali numa posição de levantador, alguma coisa assim. O cara para ser um pivô do jogador de basquete, mas a grande maioria... Eu vou ser pivô, nem fudendo. Não dá. Genética. O fisiculturismo não é diferente. Para piorar, o fisiculturismo avalia físico. E o que o físico depende muito? Condições genéticas.
Condições genéticas. Aí você fala assim, poxa, Renato, justiça, injustiça. Por que nos Estados Unidos o esporte é tão evoluído? Porque quando você é jovenzinho na escola ali, começando, o professor olha e fala assim, você, jogador de futebol americano, você, basquete, você, musculação, você, soccer. Começa ali, né? É uma seleção natural, mas uma coisa é fato. Tem esporte para qualquer tipo de genética. É que às vezes você quer escolher um esporte que a tua genética não te privilegia. E aí você tem que ser o Rock Lee, super foda no Ou ter um hobby. Você pode jogar basquete tendo 1,70 m e até ser um bom jogador de basquete com seus amigos. Porque 1,70 m vai ser difícil você participar da seleção. Vai ser difícil você jogar na NBA só se for um gênio mágico, velho. E nós temos isso, hein? Phil Heath, com 1,70 m e pouco, né? Que ele tem acho que 7,6. Imagina um dos maiores campeões que nós temos, chama-se Phil Heath. O Phil Heath foi 7 vezes Mr. Olímpia, que é o título máximo da musculação. O título máximo dentro do nosso esporte é o Mr. Olímpia. E ele foi 7 vezes. Adivinha o que ele fazia antes? Ele era jogador de basquete. E jogava pra caralho. Ele segura a bola, faz um monte de truque com bola, fazia enterrada com 1,76 m. Né? Só que... Mas nunca seria. Nunca seria. Aí ele falou, sou muito baixo, não adianta. Vou tentar bater. A hora que ele descobriu a musculação, os braços desenvolveram de uma tal maneira e foi indo, pronto, 7 vezes Mr. Olímpia. É um dos atletas mais ricos da atualidade. Não é absurdo, meio maluco isso. A vida é doida, não é? Né? Cara, mas assim, tu falou também que tu luta, não é? Sim, eu fui no judoca e jiu-jitsu. Mas tu já era grande quando tu... Sim, eu já... Não atrapalha? Não, quando eu lutava judô, eu era menino ainda. Eu comecei o judô com 12, com 11. E aí lutei pra caramba, eu treinava 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia. Porque eu queria entrar na musculação, mas não deixaram. Porque todo mundo buzinava na cabeça com o crescimento, aquela merda toda. Então não deixaram entrar. Meu pai e minha mãe me seguraram, não vai prejudicar o crescimento. Falei, pô, a família inteira não, caralho. Vou crescer aonde? Não adiantou nada, hein, irmão? Não vai adiantar nada. Não deixaram você treinar e você continuou baixinho. Que amigo filha da puta. Você é a prova de que isso é... Não adianta porra nenhuma. Fiquei 5 anos sem treinar e continuei anão, velho. Puta que pariu. Mas enfim, naquela época, o judô era um tesão que foi vindo porque eu não tinha como fazer musculação. Entendi. E aí comecei a ficar muito bom no judô, de técnica, porque eu lutava muito direto, treinava direto, só que eu não tinha força, eu era muito magro para poder tracionar os caras. E como eu sempre fui um cara mais velho pela condição que eu estava ali, eu pegava caras muito maduros, né? Então é infantil ligeiro, por exemplo. E aí, para projetar os caras é meio difícil. E eu comecei a fazer musculação e comecei a fazer em casa para poder me exercitar, para melhorar no judô. Pra você ter uma ideia, sabe aqueles suportes de durex? Que a gente não tem o suporte durex, é pesado. Como se fosse de ferro fundido. Sei. Que você põe durex no meio. Isso é velho pra caralho, cara. Pra caralho, velho. Isso que eu ia falar. Será que é aquele que ele tá falando? É aquele mesmo. É aquele, velho. Ferro de passar roupa com carvão, pesado pra caralho também. Chama escovão. Lembra do escovão? Eu usava escovão pra treinar em casa. Sacanagem, ele tem 30 e poucos anos, lembra de porra nenhuma. Não, mas é que assim, a minha avó... Não, nossa época, da época minha dele, avó não, usava essas porra, entendeu? Ó, o primeiro escritório que eu trabalhei na minha vida tinha essa porra desse rolo de durex aí pesado pra caralho. Pesado pra caralho. Eu pegava ele com a mão e fazia rosca. Eu enfiava a mão dentro, tirava o durex, enfiava a mão dentro. Olha como são as coisas. Eu fazia isso pra treinar bíceps, né? Eu coloquei esse mesmo objeto, não era o mesmo, né? Mas é o mesmo objeto para minha filha treinar com 2 anos. Que legal. Minha filha começou a treinar com 2 anos de idade. Tua filha tem quantos anos? 20. Ela treina ainda? Campeã do meu campeonato, campeã paulista, vice-brasileira. Isso é muito foda, cara. Caralho, não sabia disso. Muito foda. E minha filha canta. Ela é tua filha mesmo, né? Ela parece contigo. Fala que eu tô mentindo. Né? Se falar que tem alguma coisa errada ali, velho, não parecer pelo menos a sobrancelha nessa porra.